Estamos aqui de volta para continuar com esse papo diário com todos os nossos seguidores. E hoje para falar desse jogo do Vitória com o Fluminense de Feira, né? Eu confesso que eu pensei que no Fluminense de Feira eu só ia conhecer Arnaldo Lira, né? Treinador que veio para a Bahia para servir na época o Bahia de Feira sob minha orientação. E no Bahia de Feira a gente em 2010 chegou à semifinal, perdeu a classificação em 2 empates. Em 2011 o Bahia de Feira foi campeão baiano, aí eu já fora do Bahia de Feira, mas com a mesma base que foi montada em 2010, inclusive o mesmo treinador. E com essa base que está aí no Fluminense, né? Eu posso dizer que pelo menos o goleiro, o zagueiro, os 2 laterais, o atacante João Neto, esses jogadores eu me lembro que estavam no elenco que foi campeão baiano. Eu acho, tenho muita certeza, né? Teria que olhar, não fiz essa pesquisa para falar para vocês, mas não é relevante. O que eu quero dizer de relevante é que vejam, senhores, 7 anos depois, o Fluminense de Feira usa a mesma base do Bahia de Feira. Esses jogadores, só João Neto é que teve algum destaque quando saiu do Bahia de Feira. Ele foi para a Portuguesa, ele jogou em o Paysandu, mas o João Neto que eu vi hoje é um arremedo do jogador, nada brilhante, mas muito rápido, muito forte e goleador. Ele hoje pegou na bola acho que 4 ou 5 vezes ali na intermediária, ajudando um pouquinho na marcação, mas não é nem sombra do bom jogador, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, jogador de Série C, né? E foi destaque, acho que foi artilheiro do Campeonato Baiano naquela época, né? Em 2010, 2011. Por que eu estou dizendo isso? É porque as equipes da Bahia só muda o endereço, né? Os jogadores ficam assim, gravitando de um time para o outro. Poucas vezes você vê coisa nova, né? É a mesmice de sempre, porque os recursos são muito escassos, né? E você imaginar que em 7 anos, hoje o Fluminense recebe menos do que recebia 7 anos atrás, ou no mínimo recebe a mesma coisa, enquanto Bahia e Vitória têm seus orçamentos crescentes a cada ano, né? Embora longe de ser o nível que nos permita competir na Série A em pé de igualdade com os adversários, mas nesse nível regional a diferença a cada ano aumenta. Então a cada ano você vê que o Vitória hoje botou um time reserva e sem fazer muito esforço ganhou do time que estava em segundo lugar no estadual por 6-0. Aí vocês vão dizer, mas foi uma noite para esquecer do Fluminense? Não. Com a minha pouca experiência, o que eu posso dizer é que o Fluminense não joga mais do que jogou hoje, não. Talvez em casa, com o fator campo, ele possa criar alguma dificuldade, como já criou esse ano, acho que empatou com o Bahia, ou coisa que o valha. Mas o nível é esse aí, ou seja, fraquíssimo, né? Time comprido, sem compactação, para enfrentar um adversário muito mais bem treinado. Tem que estar bem compactado no futebol de hoje, né? Jogar o futebol com as linhas muito recuadas, com a recomposição lenta, e aí realmente é muito difícil de jogar. Quanto ao nosso time, eu não quero aqui... nós já temos uma base titular e alguns desses jogadores preenchem o banco de reserva e lutam por posição. No caso, André Lima, o Fred, o Euler, quem mais, meu Deus? E o William Correa, né? E o Carder, né? Então esses 5 jogadores disputam posição no time de cima. Só que o Carder é reserva desse time reserva, que não é lá grande coisa, né? Os senhores têm que concordar. Se esquecer por um momento a goleada e analisar individualmente os atletas, eu realmente
Eu sou muito crítico, sou muito exigente, e eu acho que tem que ser assim, né? Nós vamos enfrentar adversários extremamente qualificados. E eu acho que alguns desses jogadores não têm condição de seguir no Vitória no Brasileiro, né? Mas vou esperar terminar o campeonato para falar de forma mais clara. Nesse momento eu quero apenas um alerta, mas não quero criar desestímulo. Algumas opiniões os senhores já sabem, desde a contratação, e não mudou nada, viu? Não mudou nada, né? Algumas coisas se confirmaram, eu não consigo enxergar tudo, mas a titularidade de David, que foi tão contestada pelos torcedores, porque parece que o Vitória formar jogador não serve mais para a torcida do Vitória, né? O David realmente é um dos principais jogadores da equipe, não pode ser reserva de Pineda, né? De jeito nenhum. O André Lima tem uma característica diferente de Chiesa, e o treinador opta por Chiesa. Eu acho que não tem por que discutir. São características diferentes, aí é a opção do treinador. Devemos continuar estimulando André Lima a ganhar mais, ou seja, trocar massa gorda por massa magra, para se tornar mais ágil, mais rápido. Aos 31 anos vai depender muito mais dele também, né? Eu conheço bem do Atlético, ele tem uma tendência de ter taxa de gordura alta e não é fácil, na idade dele, reduzir essa taxa de gordura, não é? Mas eu espero que a fisiologia do Vitória esteja trabalhando, porque ele sempre tem muito boa vontade, né? Ele é muito trabalhador, muito profissional, muito sério. O Vitória jogou como quis, né? Fez os gols quando quis. O garoto da base fez 2 gols, mas não me parece pronto para jogar em cima, desculpem, diferente de David, completamente diferente de David. Ele está numa fase de transição para mostrar se tem condição de jogar em cima, essa é a minha opinião. Hoje fazer gol contra esses times do Campeonato Baiano, senhores, não quer dizer muita coisa, né? A gente precisa ter cuidado, né? Esse garoto, Bruno Ramires, fez um gol bonito hoje, dominou no peito, colocou de chapa de perna esquerda, mas, na minha opinião, não joga no time do Vitória, né? Tem se esforçado, é formado aqui, mas está longe de ser o volante que a gente precisa para fazer sombra a Zé Wellison, que apesar de não ser nada do outro mundo, mas é um jogador com força, com boa técnica, já com experiência e é o titular da equipe, mas que o Vitória precisa resolver esse problema. Então o jogo foi isso, alguns gols bonitos, um treino de luxo para estádio vazio, né? Porque o nosso torcedor não consegue entender o esporte como espetáculo, e o torcedor gosta mais do resultado do que do time, é o que nos deixa transparecer, né? Como é um jogo sem nenhuma expectativa, mesmo ele sendo sócio, ele não vai ao estádio, né? Então eu fico sem entender que amor é esse, né? Amor de ver pela televisão é muito diferente. Então eu fico triste. Domingo vamos ter mais um Bavi, que não vale nada, incompetência da federação. Deveria ter posto o Bavi na 3ª, ou 4ª ou 5ª rodada para aquecer o campeonato e não fez, deixou para a última hora achando que o resultado ia decidir alguma coisa, e bastava ver os adversários para a gente saber que Bahia e Vitória iam chegar nessa última rodada precisando de nada, né? Um na frente do outro, mas precisando de nada, como de fato está acontecendo, né? Quando eu fazia esse áudio, o Bahia já estava ganhando, com alguns jogadores reservas, já estava ganhando de 2-0 do Atlântico, né? É outro time muito fraco do campeonato, mas que vai ficar na 1ª divisão, né? Vai cair o Flamengo de Guanambi e o Galícia, né?
O Flamengo de Guanambi com aquele estádio não pode jogar a primeira divisão, né? Espero que a federação mude os critérios, por nada contra Guanambi, cidade onde eu já tive até comércio, mas o futebol não pode se brincar com o futebol, né? Se pegar um campo do interior bem sem conforto, sem mínima condição e botar para disputar a Série A do Campeonato Baiano, né? Para a sorte dos adversários que lá vão, o Flamengo caiu para a segunda divisão. Pelo menos eu vi a tabela aqui, ele está com 7 pontos, eu acredito que ele foi rebaixado, porque parece que esse ano caíam 2 e subia 1 para o campeonato voltar a ter número par, né? Sair de 11 equipes para 10 equipes. Bom, amigo, é isso aí, né? Eu tô com um olho aberto e outro fechado. Acho que o time principal do Vitória é muito melhor do que o time reserva. Eu acho que o Vitória não tem grandes opções. Se o Dato estivesse aí jogando bem, com certeza isso daria ao treinador muitas opções ali no meio, né? Vamos ver se ele pelo menos volta para o Brasileiro. Não sei se vai jogar essas finais. Está parado, né? Tem que pelo menos fazer nova transição, nova pré-temporada aí de pelo menos uns 20, 25 dias, quer dizer, aí dificilmente vai jogar. Ele é o jogador agora do Brasileiro, né? Fazendo as continhas, janeiro, fevereiro, março, abril, ele já ganhou R$1 milhão para bater ponto no departamento médico do Vitória. Se ele ganha 250, que é o que me passaram, eu não tenho certeza, 4 meses, R$1 milhão, mas encargos, né? 40%, 45%, não sei se vocês sabem, o Clube de Futebol não paga o imposto previdenciário patronal de 20%, com isso a carga de encargos e leis sociais é menor. Mas ainda assim, se você botar 40%, você iria a 1.400.000, imagine-se hoje. Vitória já tirou do bolso 1.400.000 e o jogador jogou uma partida. Porque abril ele não vai jogar, ele vai se preparar para jogar, né? Então, se você botar janeiro, fevereiro, março e abril, só esse jogador já custou a Vitória R$1.400.000 para não jogar absolutamente nada, né? E fica o torcedor, não, quando o Dato voltar, quero só lembrar esse número. O Vitória precisa ter cuidado com o seu número, porque o Vitória não é um clube rico e precisa cuidar do seu caixa. Mas agora, como se diz na gíria, Inês é morta, né? O contrato está feito até dezembro. Ainda bem que o dele é de 1 ano, né? Porque o de Cleiton Xavier é de 2 anos e meio. Mas pelo menos Cleiton, bem ou mal, está entrando em campo e está jogando. Nada, rigorosamente nada. Tomara que ele, como grande jogador que foi, possa agora nos ajudar e faça os gols decisivos, né? Aí ele já se pagou, né? Porque título paga qualquer prejuízo, né? Ele pelo menos está em forma, está jogando, é sempre substituído aos 20 minutos do segundo tempo, parece um termômetro, mas é um jogador de discutível qualidade. Tomara que ele recupere a forma e possa, jogador como esse, tem que crescer agora, né? Jogos importantes, todo mundo correr para ele, né? Como dizia meu preparador físico, Tuninho Oliveira, que foi volante do Inter, naquele time campeão que tinha Mário Sérgio e Falcão. Ele dizia, olha, Paulo, eu treinava porque tinha que correr para os caras, porque eles é que resolviam. Então, nosso time é assim, vai ter que correr para que David, Chiesa e Cleiton resolvam. O Cleiton até agora não resolveu, né? Então, o time da gente hoje é esse aí. Um William Correa, exatamente aquilo que eu falei desde o ano passado. Um jogador lento, de técnica ali, aqui, mas não tem a intensidade que o futebol moderno exige, né? Os laterais, se você pegar os dois, eu não sei quem é pior. O Euler é um bom jogador, mas precisa evoluir. A intensidade de jogo dele não me satisfaz. Ele, quando vem pelo meio, hoje ele deu um passe bonito para o Pieda fazer um gol. Isso ele faz muito bem, porque ele foi meia de origem, mas ele precisa ser mais intenso. Ele é pouco intenso para o futebol moderno, para um lateral. Tem que ser muito mais intenso que é.
O volante Bruno Ramires, eu já falei. O time, a defesa, esse René, contrataram como zagueiro e ele estreou hoje de volante. Eu nem entendi por quê, né? E o pouco que eu vi, eu tenho absoluta certeza que ele não pode jogar no Vitória, né? Eu já o conheço, porque quando eu estive no Bahia em 2009, ele era juvenil, júnior do Bahia, tá? Ele é de um empresário muito amigo meu, um querido amigo, mas eu não faço média nem com filho, nem com parente, quanto mais com amigo. O amigo sabe como eu sou. Esse jogador não tem condição de jogar no Vitória, foi contratado 30 mil por mês. E esse é mais um mico que vai ficar se arrastando aí no Vitória, não tem condição de jogar. Os outros eu vou aguardar um pouco, né? Vamos. O Pieda tem se esforçado muito para renovar o contrato, sabe? E aí o Vitória tem que tomar uma decisão até junho, né? Se ele fica no Vitória ou não, né? E eu vou aguardar um pouquinho. Eu já tenho a opinião firmada, mas eu vou aguardar mais um pouquinho. E não me espanta, nem me assusta, nem me alegra, nem me engana uma goleada contra esse pobre, paupérrimo futebol do Fluminense de Feira, né? 6-0 é um resultado, na minha opinião, normal. O time do Fluminense é muito fraco, como todos os times que disputam o estadual da Bahia. São todos parecidos. Quem foi um pouquinho melhor, ficou um pouquinho na frente, e os outros ficaram um pouquinho atrás. Mas é tudo farinha do mesmo saco, né? Farinha de saco furado, certo? Então, não me encanta. O Kaique é aquele goleiro. Hoje ele se contundiu numa jogada ridícula, né? Ele é alto, ele não precisava voar, ele bastava ir lá, dar um tapinha com a mão, pegar com a outra, e ele dá aquele voo por cima do jogador, se contundiu. Ele solta muitas bolas dentro da área para um goleiro de 1,90 m e tanto. O goleiro só soca a bola quando ele está coçado. Quando ele está livre, ele tem que dominar a bola para poder gerar o contra-ataque do clube, né? Se ele fica dando soco, não tem contra-ataque, né? E ele, para aquele tamanho, para aquela envergadura, não era para soltar uma bola em cima, a não ser quando quer se antecipar de uma falta, o jogo, a bola coçada, aí tem que dar o soco mesmo. Mas é um goleiro ainda que precisa trabalhar muito. Tem potencial, mas não sei se tem humildade, né? Às vezes eu sinto, eu não o conheço, que lhe falta um pouco de humildade. Eu não gosto de goleiro arrogante, pretensioso. Gosto de goleiro que passa no clube silencioso e na hora do jogo ele se agiganta. Esse é o goleiro. Os grandes goleiros da história do futebol sempre foram goleiros tranquilos, sabe? Fazem pouco barulho, não fazem questão de ser líder. Tem algumas exceções, tipo Rogério Ceni, porque não existe regra em futebol, né? O futebol vive-se à base também de exceções. Mas a maioria dos grandes goleiros são tranquilos. Gilmar dos Santos Neves, Dida, Marcos, goleiros tranquilos, certo? Proativos, sem querer protagonismo. E o nosso Kaique parece que ele é louco por um protagonismo. Ele precisa trabalhar muito se quiser ser protagonista. E é isso, amigo. Esse é o jogo que eu vi, um resultado tranquilo. E agora, domingo, vamos disputar um Bavi que não vale nada, né? Então, vamos aproveitar para ajustar nossas linhas e conhecer o nosso adversário, tanto no estadual quanto no Campeonato do Nordeste, né? Acho que um vai conhecer o outro domingo. Ninguém vai esconder jogo, porque todo mundo conhece tudo. Hoje tem analista de desempenho nos dois clubes, estuda os adversários com profundidade, com detalhe, e vamos ver qual é a estratégia dos treinadores, porque na próxima semana começa os jogos a virar, como a gente diz na gíria, a vera, né? Então vamos ver o que é que os nossos treinadores,
o do Bahia e o do Vitória criam para esse jogo. Uma coisa é certa, né? A cabeça está a prêmio dos nossos treinadores a partir daí, porque essa é a podre cultura do nosso futebol, né? Se perder o campeonato, o Argel tem um pouquinho mais, na minha opinião, está um pouquinho mais bem situado do que o Guto. Um pouquinho. E ele tem um contrato com multa milionária, né? Isso aí vai pesar se ele não ganhar as competições. Se ele ganhar uma delas, ele está garantido para o brasileiro. Se ele perder as duas, eu acho que ele está com o pescoço dele à forca. E eu acho que o Guto, se perder uma das duas, ele não fica no Bahia para o brasileiro. Essa é a minha opinião. Essas opiniões assim a gente dá até a mão à palmatória, né? Seria ótimo que não se confirmasse, né? Porque o futebol não se constrói nada em 2 meses, nem em 3 meses, né? Eu vejo aí o treinador do Arsenal completando 20 anos no Arsenal, né? Então, porque o futebol não é feito de conquistas, sim, mas é feito de trabalho, né? Não se o campeonato fosse feito para um só ganhar, não tinha campeonato, né? Então tem que se avaliar a temporada como um todo para você poder tomar decisões com relação à performance do treinador. E aqui no Brasil, principalmente, não é só no Brasil, nossos treinadores vivem sempre com o pescoço à forca. E é assim no Sul, em São Paulo mesmo. Vocês acham que o torcedor de São Paulo quer saber se o Rogério Ceni é ídolo ou não é ídolo? Ele tem que ganhar o Paulista. Ninguém quer mais saber de estatística, não. E assim vale para o jovem treinador do Corinthians, para Dorival, que está sendo contestadíssimo no Santos. E aqui não vai ser diferente, porque aqui tem rivalidade regional, né? Eu acho que o treinador do Brasil hoje mais estável, sem dúvida nenhuma, são dois. São os Gaúchos, Mano e Renato Gaúcho, né? Esses dois treinadores têm muita estabilidade, mas Eduardo Batista não tem. O garoto do Flamengo, cada dia tem mais desgaste para ele, a gente percebe. E aqui na Bahia o Guto está sendo contestado já desde o início do ano, né? O senhor do Bahia não gosta de Guto, certo? E a do Vitória também não gostava de Argel. Depois daquele evento do Jogo do Galícia, e os resultados são incontestes, independente se o time joga bem ou mal, futebol é resultado, o nosso treinador melhorou seu prestígio e seu índice de aceitação junto à torcida rubro-negra. Mas vamos ver agora, né? Agora eu acho que as máscaras vão cair. Nós vamos conhecer a realidade do nosso time mais ainda e a forma como a direção vai tratar a performance. Se ganhar os 2 títulos, entramos no Brasileiro com essa base que está aí, o que me assusta muito, né? Será que vai precisar perder para ver que está precisando de reforços? Tudo isso está na mesa, né? Para o paladar dos nossos torcedores nos grupos de discussão. Então, um abraço para todos e até outro momento.